Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera, estou aqui para falar sobre direito administrativo. Continuando o assunto da aula passada, administração pública, colocamos aí parte 2. Aula passada eu comecei a falar de administração pública e falei sobre desconcentração, descentralização e entramos na administração indireta. E aí eu falei de autarquias e também de agências reguladoras um pouquinho e agência executiva. Ficou faltando fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, aula passada, colocamos esse quadro aí para vocês e eu falei apenas sobre as autarquias. Gente, só lembrando, hein? Não há hierarquia entre os entes políticos e as pessoas jurídicas administrativas, tá? Isso porque as pessoas administrativas, né, essas aqui embaixo, elas têm uma independência administrativa, tá? Elas traçam o caminho que irão percorrer sem depender do ente político, tá? O ente político apenas intervém se a pessoa administrativa não cumpre a finalidade para a qual foi criada. Tá? Isso não é hierarquia, isso não é subordinação, isso é um controle finalístico, que também é chamado de controle de tutela, e em âmbito federal é chamado de supervisão ministerial. Tá legal? Beleza. Bom, continuando então, falamos de autarquia aula passada, hoje vamos começar a falar sobre fundações públicas. Gente, a fundação pública, né? É um conjunto de bens, é um patrimônio personalizado. Esses bens são destinados a uma finalidade de interesse social sem fins lucrativos. E as fundações têm normalmente caráter assistencial, educacional ou de pesquisa. Tá? Então as fundações são formadas a partir de um conjunto de bens, um patrimônio personalizado. Esses bens são destinados a uma finalidade de interesse social sem fins lucrativos, tendo normalmente caráter assistencial, educacional ou de pesquisa. Tá? Gente, se discute ainda, embora essa discussão já tenha cedido bastante, com relação à natureza jurídica das fundações públicas. Hoje, prevalece o entendimento de que a fundação pública pode ser regida pelo direito público ou pelo direito privado. Esse é um entendimento majoritário, tá? O poder público, então, pode instituir fundação regida pelo direito público, como a FUNAI, por exemplo, Fundação Nacional do Índio, ou regida pelo direito privado, como, por exemplo, a VUNESP. Tá? A VUNESP é instituída pelo poder público e é regida pelo direito privado. Só que as fundações regidas pelo direito privado sofrem influências de direito público. E a lei é que vai estabelecer isso. Tá? Elas sofrem derrogações de direito público, como, por exemplo, o controle pelo Tribunal de Contas, né, de suas contas. Então elas são regidas pelo direito privado, mas elas sofrem influências de direito público. Tá legal? Beleza. Pera, isso não é pacífico, né? Prevalece o entendimento de que o poder público pode instituir fundação regida pelo direito público ou regida pelo direito privado, né? Sim, prevalece esse entendimento. Tá legal? De acordo com a Constituição, as fundações necessitam da edição de uma lei complementar que defina a sua área de atuação. Até hoje, essa lei complementar não foi instituída. Tá legal? Beleza. Pera, a fundação não pode ter fim lucrativo, né? Claro que não. Autarquia também não. Tá? Nem autarquia, nem fundação pode ter fim lucrativo. Tá certo? Beleza. Continuando, empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Gente, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado.
Pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei. Esse autorizadas por lei quer dizer o quê? Quer dizer que elas necessitam de registro. E aonde é esse registro? Na junta comercial. Tá? Empresa pública e sociedade de economia mista podem prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas, conforme prevê o artigo 173 da Constituição Federal. Mas elas não exploram atividade econômica indistintamente, né? Indiscriminadamente. O artigo 173 da Constituição fala que empresa pública e sociedade de economia mista somente pode explorar atividade econômica em caso de imperativo de segurança nacional ou relevante interesse público. Fora dessas situações, não pode. Como ocorre com a Petrobras, como ocorre com os bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Tá certo? Caiu numa questão de prova um tempo atrás, eu não lembro mais a prova que foi, mas caiu a seguinte questãozinha, que a administração ela pretendia instituir uma empresa pública para atuar no ramo imobiliário, de empreendimentos imobiliários, de médio e alto padrão. Então, a administração ela iria atuar como atuam as construtoras, né? Compra o terreno, constrói lá um apartamento decorado, né, com todo aquele lazer, piscina, sauna, salão de jogos, de festa, pet care, quadra, enfim, um monte de coisa. E a administração iria negociar isso no mercado, como fazem as empreiteiras. Ela poderia fazer isso? Não, porque é atividade exclusivamente econômica. Não está visando o interesse público, né? Como diz a Constituição, não é caso de imperativo de segurança nacional ou relevante interesse público. Então a administração não poderia atuar nessa área de atividade. Tá certo? Tranquilo? É diferente se a administração institui uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para a construção de casas populares, empreendimentos populares. Aí é diferente a situação, porque daí atende ao interesse público e seria admitida, então, a instituição dessa empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei, necessitam de registro na junta comercial, que prestam serviços públicos ou exploram atividades econômicas. Há uma outra similaridade ainda entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são os agentes que lá estão, né, que são os empregados públicos. Os empregados públicos, eles se sujeitam a concurso público por previsão do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, tá? Mas não adquirem estabilidade. Empregado público não adquire estabilidade, porque eles são regidos pela CLT. Eles são seletistas, mas são equiparados a funcionários públicos para fins penais, conforme prevê o artigo 327 do Código Penal. Então, se o empregado público furta um bem na repartição onde ele trabalha, ele não vai responder por furto, ele vai responder por peculato, que é crime próprio de funcionário público. Então, para fins penais, ele é equiparado como se funcionário público fosse. Tá certo? Isso é uma outra similaridade entre empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Pera, você falou que empresa pública e sociedade de economia mista é autorizada por lei, né? E você havia falado que a autarquia era criada por lei. É muito relevante essa diferença? Criada por lei, autorizada por lei? Sim, porque às vezes é justamente a pegadinha da questão, tá? Vamos entender com mais clareza isso daí. Ó, vamos lá. Vamos abrir uma lousa aqui. Vamos lá. Gente, autorizada por lei é diferente de criada por lei.
autorizada por lei precisa de registro, enquanto que a criada por lei não precisa de registro. Quem é criada e quem é autorizada, pera? É criada as pessoas jurídicas de direito público. São autorizadas as pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, são autorizadas por lei empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Certo? São criadas por lei as autarquias e as fundações públicas de direito público. Tá certo? Então, pessoa jurídica de direito público, autarquia e fundação pública de direito público é criada por lei. Tá bom? Agora, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações públicas de direito privado são autorizadas por lei. Claro que você precisa ficar esperto com isso na questão, que às vezes cai invertido, né? Falando, por exemplo, que uma autarquia é autorizada por lei. Está errado, a autarquia é criada por lei. Uma empresa pública é criada por lei, não precisa de registro. Está errado, ela é autorizada por lei e precisa de registro. Olha, dá uma olhadinha no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Tá? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Saiu bem feinho aqui o CF, né? Mas aqui no finalzinho é CF, tá? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, tá bom? Muito bem, beleza. Agora, qual a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Gente, existem duas diferenças marcantes entre empresa pública e sociedade de economia mista que aparecem aí no quadro para você agora. Diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Olha só, são duas diferenças marcantes, que são o capital e a forma societária. Isso dá para você associar e não esquecer mais. E você vai associar com o próprio nome da pessoa jurídica. Se liga só. A última palavra de cada uma dessas pessoas jurídicas se refere ao capital. Então, ó, empresa pública, capital inteiramente público. Sociedade de economia mista, capital misto, público e privado. Público e privado. Então, a última palavra se refere ao capital. Empresa pública, capital público. Sociedade de economia mista, capital misto, público e privado. Tá? Sendo que, para a doutrina, pelo menos 50% mais 1 do capital deve ser público. Tá legal? O restante privado. Forma societária é a mesma coisa que forma jurídica, né? Se ela é SA, limitada, comandita, é isso. Tá? Tem um jeitinho de memorizar, Pera? Tem. Também tem um jeitinho de memorizar que é os 3 S's. 3 S's? Tem uma dessas pessoas jurídicas que obrigatoriamente tem que ser SA, Sociedade Anônima. E a outra admite qualquer forma, limitada, comandita, inclusive SA. Qual que tem que ser SA obrigatoriamente? Aí você tem aqui o esquema dos 3 S's. Olha só, ó. Sociedade de economia mista será sempre SA. Olha os 3 S's aí. Sociedade de economia mista, sempre SA. Sociedade de economia mista, sempre SA. Guarda dessa forma para facilitar o seu estudo. Então tá aqui, ó. Sociedade de economia mista, sempre SA. E a outra, a empresa pública. A empresa pública admite qualquer forma societária. Admite qualquer forma societária, inclusive SA. Então pode ser SA, limitada, comandita, qualquer forma societária para a empresa pública. Tá certo? Para a sociedade de economia mista, apenas SA. Tá bom? A título ilustrativo, a gente pode citar aí alguns exemplos de empresas públicas: Caixa Econômica Federal, Infraero,
Correios, etc. Tá? Exemplos de sociedade de economia mista: Banco do Brasil, Petrobras, o metrô, a Sabesp, etc. Tá? Os exemplos são a título ilustrativo. Tá? Dificilmente você consegue responder a questão só sabendo o exemplo. Então, é muito mais proveitoso para você se você estudar as características de cada uma delas, essas diferenças que a gente colocou, associar isso daqui, memorizar isso daqui, e também aquelas informações comuns, né, de empresa pública e sociedade de economia mista. Tá legal? Muito bem. Bom, com isso, terminamos essa parte de administração pública indireta. Tá legal? Muito bem. Gente, muito obrigado pela atenção. Aqui estão os meus contatos. Até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.